Muito bem, senhoras e senhores deputados, estamos então a recomeçar a nossa reunião, agora com a audição no âmbito do requerimento apresentado pelo PCP sobre a privatização da TAP. Temos cá hoje, como sabem, o início das audições ao conjunto de sindicatos e comissões de trabalhadores. Esta primeira conjunto de audições temos aqui 4 entidades e vamos ter a seguir também, novamente, nova audição e depois amanhã concluiremos a audição aos sindicatos e à comissão de trabalhadores. Temos connosco, e penso que não estarei, se tiver alguma coisa errada, por favor, vocês corrijam-me, Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas, o Sindicato de Pilotos de Aviação Civil e a Comissão de Trabalhadores da TAP. É assim. E, portanto, nos termos a que está definido nesta audição, teremos, os senhores podem, cada uma das entidades, cada um dos sindicatos, para uma manutenção inicial de 5 minutos, e depois cada um parlamentar colocará também 5 minutos as questões todas que devem colocar e os senhores também responderão todos 5 minutos no final. Portanto, é muito simples esta grelha de tempos e de intervenção. Espero que seja esclarecedor, mas fica ao vosso critério agora a intervenção inicial. Não sei quem começará. Vocês não definiram? Então, eu seguiria a ordem que tenho aqui, só porque não me disseram quem é que poderá falar. Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil, por favor, tenha a palavra, 5 minutos. Se pudéssemos ser rigorosos 5 minutos, seria ótimo. Se porventura quiserem partilhar, digamos, a intervenção, também depois indicam-me e assim será. Senhor, estou a falar com Ricardo Penarroias, Presidente do Sindicato, assim é que é, e António Pipão, Vice-Presidente. Okay. Faz favor, tenha a palavra, 5 minutos. Antes de nada, bom dia. Obrigado mais uma vez pelo facto do Partido Comunista ter dado a possibilidade aos trabalhadores poderem falar sobre o tema da privatização e, sobretudo, falar um bocadinho sobre a TAP. Longe de ser uma atual realidade a privatização, a verdade é que está a ter um impacto de imediato junto dos trabalhadores. A verdade é essa. Nós, trabalhadores, não sabemos qual é que é o plano, não sabemos qual é que foi, aliás, as diretrizes do próprio plano de reestruturação, não sabemos ainda que privatização que será essa, em nenhum momento foi-nos dito algo e parece-nos a nós ainda uma realidade extremamente longínqua. Contudo, é uma realidade que é diária dos trabalhadores. A verdade é que, ao contrário do que era esperado, e quando toda a gente fala de uma recuperação que a companhia está a ter, acompanhado com um aumento da operação, a verdade é que a empresa, em vez de acompanhar esse crescimento qualitativo e acompanhar e diminuir as restrições que foram implementadas excepcionalmente e por um período de tempo devido à pandemia, a verdade é que a empresa, em vez de ter essa sensibilidade social, opta por embelezar ou transformar a empresa atrativa a um possível comprador à custa dos trabalhadores. Ora, o Singvac, perante esta situação, é totalmente contrário e entende que não é assim que se trata o Grupo TAP e a importância da companhia. Mais do que me perguntarem se eu sou a favor ou não da privatização, os 77 anos da história da TAP vêm demonstrando que ora privada, ora pública, os erros foram uma constante e que a atual situação que a TAP vive hoje não advém se era privada ou pública. Foi incompetência. O que se passa neste momento, e que me preocupa-me bastante, é que provavelmente estaremos a fazer os mesmos erros do passado. Privatização essa que alguns aqui presentes criticaram na altura, feita à pressa, feita de uma maneira em cima do joelho e sem ouvir os trabalhadores. Mas a verdade é que a da privatização que teve erros, lapsos, justificações um bocadinho injustificáveis, relembro a nossa posição do 350, da aquisição 350, dos leasings da Azul, dos 330 que vieram velhos e saíram daqui novos. A verdade é que a privatização da altura nunca atacou desta maneira os direitos, as regalias e os salários dos trabalhadores. Nunca se verificou tal ataque. Aliás, a tal privatização, verdade seja dita, excetuando os tripulantes de cabine do Grupo TAP, verificou-se todas as classes profissionais melhorias das suas condições de trabalho, ou pelo menos de rendimento, algo que não ocorreu a quando da privatização em relação aos tripulantes de cabine. Eu, mais do que me perguntar se sou a favor ou não, se os trabalhadores são a favor ou não da privatização,
o que nós somos é a favor de uma administração competente, transparente e, dada a importância, estratégia, a importância económica que a TAP tem, também ter uma sensibilidade social. Algo que ao longo dos últimos meses, últimas semanas, últimos dias, não se tem verificado por parte desta administração. Aquilo que nós queremos é, houve uma recuperação, haja, pelo menos, não embelezar a empresa para ser vendida, dado que o tamanho, o esforço que os contribuintes estão a fazer para manter a empresa, têm esse direito e esse privilégio de poder optar. A privatização que seja feita de uma maneira transparente, saudável para os trabalhadores e não à custa deles. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, terminada esta intervenção inicial, temos agora então o Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas. Penso que temos connosco o Vice-Presidente André Marques e o Tesoureiro Pedro Pascassi, assim, não é? Penso que tenho essa informação. Dá-lhe então a palavra para 5 minutos de intervenção, faz favor. Muito obrigado. Senhor Presidente da Comissão da Economia, senhoras e senhores deputados, caros colegas, bom dia. Relativamente à reprivatização da TAP, o que defendemos é uma gestão eficiente da companhia ao nível operacional e ao nível dos recursos existentes, que siga as recomendações da Comissão Europeia e que procure, obviamente, as melhores práticas na indústria. O que nos preocupa muito neste momento, senhores deputados, é o rumo das negociações das convenções coletivas de trabalho. Estão, neste momento, a ser influenciadas por uma urgência em privatizar, como sabem. A TAP foi considerada a 5ª companhia mais segura do mundo, ficando à frente de companhias como a KPLM, British Airways, Lufthansa. Esta distinção só foi possível, obviamente, pela qualidade de todos os trabalhadores do Grupo TAP, especialmente pelo nível de profissionalismo dos seus pilotos. Infelizmente, a TAP só é notícia pelos piores motivos, quando esta distinção devia ser motivo de orgulho por todos os portugueses, especialmente por esta Assembleia. Senhores deputados, a profissão de piloto de linha aérea está figurada na lei como sendo o responsável máximo pela condução segura de um voo. Esta responsabilidade, neste momento, está posta em causa quando temos pilotos que estão a passar por grandes dificuldades financeiras, vivem na sombra de algoritmos e de pressões políticas e financeiras. As projeções IATA apontam já para 2023 níveis de 105% da operação em 2019. Quando todos os pilotos na Europa já recuperaram os cortes realizados durante a pandemia e negociam já a atualização dos seus vencimentos relativamente à inflação, que, como sabem, está em níveis históricos, aos pilotos da Portugália, o que lhes é exigido é menos repouso entre serviços de voo e a manutenção dos cortes. Os pilotos da Portugália não vão permitir o dilapidar das suas condições de trabalho. Os pilotos da Portugália, desde o primeiro dia de pandemia, estiveram sempre ao lado da empresa. Não vamos aceitar que, caso seja necessário recorrer a formas de luta que estão consagradas na lei, a estratégia medieval, por parte da administração e do acionista, de responsabilizar os seus pilotos pelo insucesso do plano de reestruturação. Para concluir, senhores deputados, gostaria de fazer só um apelo. Pedimos a vossas excelências o mesmo sentido de Estado e de responsabilidade que nos é exigido quando carregamos a bordo das nossas aeronaves o peso da bandeira nacional. Peço-vos que não permitam que estas negociações das condições de trabalho dos pilotos possa resultar em incidentes influenciados por fatores humanos advindos, obviamente, da intenção de dilapidar as nossas condições de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos agora então o Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil, o Sr. Comandante Tiago Faria Lopes, o Presidente do Sindicato, faz favor. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, por convocarem esta Comissão Parlamentar. Antes de falarmos da privatização da TAP ou não, gostaria de deixar 2 pontos, um preâmbulo. Primeiro, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil não toma partido se seja privada ou pública. O que queremos é uma TAP fiável, racional, lucrativa e que, acima de tudo, respeite os trabalhadores. Ponto número 2.
Gostaria de relembrar que acho que há uns deputados que estão esquecidos. Não houve nenhum privado que pusesse um cêntimo durante o Covid nas companhias nacionais. Foram-se todas salvas pelos seus países, leia-se Estados, por uma questão de soberania nacional e impacto económico ou financeiro. Pasmem-se. Os Estados Unidos da América, o país mais liberal do mundo, injetou 50 mil milhões de dólares nas companhias americanas. Dito isto, e o impacto grande que está a TAP para Portugal, gostaria de lembrar que a TAP mantém-se no top 3 das exportações nacionais. Para quem percebe de economia, sabe o que é que isso significa. Gostaria de lembrar também que a TAP compra serviços e mercadorias a mais de 1000 empresas nacionais, não é de Lisboa nem do Porto, são de norte a sul e ilhas. Gostaria de lembrar que compra, o valor total desses bens está em 1,2 mil milhões de euros. Gostaria também de lembrar que a TAP emprega, direta ou indiretamente, 100 mil pessoas e paga impostos 300 milhões de euros por ano. Dito isto, passamos uma gestão bastante recente, do privado e do público. Gestão pública. Aviões de carga, transformação de passageiros para cargueiros. Uma companhia que não estava certificada EASA. A EASA é a autoridade que regula a aviação na Comunidade Europeia, como todos já sabemos. A Avensis é uma empresa inglesa, que o Brexit saiu da União Europeia. Não pôde dar certificação aos aviões cargueiros. Parados há mais de um ano e meio, 23 milhões de euros de prejuízo atualmente. E continua a somar. Foi cancelado agora os contratos dos ATRs da White à Azul, o que significa que vão ficar parados e ser retrofitados para entregar aos donos, no mínimo 6 a 7 meses. Com a penalização da antecipação do cancelamento do contrato, acresce 50% ao valor da renda. Portanto, a TAP vai pagar 150% acima do que estava a pagar com aviões parados, e cada avião custará aos cofres dos contribuintes 280 mil dólares por mês. São cerca de 1,2 milhões de euros. Acho que esta administração tem um fetiche dos prejuízos de 1 milhão de euros por mês, quer com os aviões de carga, quer com este. O SPAC alertou que o Governo, na altura, não teve a capacidade de ter uma visão para além do Covid, dispensou trabalhadores e aviões e teve que recorrer aos ACMIs, às contratações externas. Essas contratações externas já ascendem os 15 milhões de euros e há um racional que não é quantificável, é a imagem de marca da companhia e da bandeira nacional. Dito isto, em contratações externas, a TAP continua a contratar diretores estrangeiros a preço de mercado. Gostaria de saber se vêm com os cortes de 25% ou não. Mudança de instalações não nos afeta muito a nós, mas nós preocupados com todos os trabalhadores da TAP, 1/3 dos trabalhadores vão abandonar o reduto TAP, onde têm dentro dos seus acordos de empresa creche, refeitório e parque, vão para o Parque das Nações, onde estavam os CTT. Os CTT deram lucro, só para fazer aqui um parênteses, saíram dessas instalações, precisamente porque estas instalações têm um preço de 3 milhões de euros por ano. É um custo acrescido para uma empresa que deu lucro. Imaginem para uma empresa que está em situação económica difícil. Renovação de frota. A renovação de frota dos automóveis dos administradores, neste momento, é ética e moralmente inaceitável e inqualificável. Infelizmente, pesa mais a comunicação social do que a saúde da contabilidade da empresa e do que o esforço de todos os contribuintes fizeram, e nomeadamente os seus trabalhadores, que ainda fazem esse esforço com os cortes draconianos salariais. Isto ascende a prejuízos de 1 ano e meio, 2 anos, de 45 milhões de euros. Coisa pouca para quem está em situação económica difícil. Gestão privada, que eu ainda passei pela gestão privada, não estou a defender, mas são factos. A gestão privada renovou a frota da TAP, não foi de automóveis, foi de aviões, e aumentou a mesma frota. Porquê? Deu mais emprego, poupou em combustível, poupou em taxas de CO2. O core business da TAP, na altura de longo curso, era somente o Brasil, o privado estendeu à América do Norte. E quando digo América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Fez um modelo de negócio chamado Portugal Stopover. Esse modelo de negócio permitiu a muitos americanos que pensavam que Portugal pertencia a uma província de Espanha conhecerem Portugal. E, pasmem-se, conheceram um país fantástico, que conseguem passar férias e investem em Portugal. Neste momento é latente o crescimento de imigrantes americanos a viverem em Portugal e investir nos imobiliários. Este negócio foi de tal maneira um sucesso que as nossas congêneres copiaram este negócio.
A Lufthansa e a United, antes da pandemia, concorriam entre si para comprar a TAP. Todos nós sabemos que a TAP é uma empresa bastante apetecível, quando bem gerida. O relatório de contas, e para quem percebe de economia, o resultado operacional do último relatório de contas do privado foi de 47 milhões de euros positivos. Gostaria de deixar aqui 5 pontos, a meu ver, muito importantes, e vou já terminar, ainda não são 5 minutos. O primeiro, quando esta direção do sindicato assumiu o sindicato, se os senhores deputados se recordam, pedimos audiência parlamentar a todos e demonstrámos logo, inicialmente, a nossa preocupação com esta gestão. Pareceu-nos e veio-se a efetivar que não era a mais adequada para a TAP Air Portugal. Também pedimos aos grupos parlamentares que exigissem ao Governo a demonstração do plano de reestruturação. Por uma questão de respeito aos contribuintes, ninguém conhece. Quando há erros, é sempre do plano de reestruturação. Não pode acontecer isso. Número 3, estou quase a terminar, Sr. Presidente, a TAP não recebe um único euro desde 1997 até 2020, à exceção com o Covid. E gostaria de relembrar a todos os deputados que a TAP superou todos os contratempos até então com o esforço, dedicação, profissionalismo e resiliência dos seus trabalhadores. E por último, não menos importante, gostaríamos, e aqui falo em nome de todos os trabalhadores e peço que os meus colegas não levem mal e com certeza irão concordar, demonstrar o nosso profundo desagrado constantemente com o arremesso político que é feito ao bom nome da TAP em modo de capitalizar votos dos senhores deputados e dos seus líderes parlamentares, inclusive dos comentadores políticos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante Tiago Faria Lopes. Também está acompanado pelo Sr. Vice-Presidente Miguel Teodoro, não fiz referência há pouco e faço agora. Finalmente, nesta fase inicial da apresentação de trabalhadores da TAP, temos aqui uma equipa com duas pessoas. Vítor Manuel Pereira, faz parte também da Comissão Coordenadora, e a sua coordenadora, Cristina Isabel Carrilho, a quem dou a palavra para uma intervenção inicial de 5 minutos. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Agradeço que realmente o PCP tenha feito o requerimento que nos trouxe aqui hoje. Agradeço também o convite por estar aqui e agradeço a vossa disponibilidade para nos ouvirem, porque isto a TAP é muito falada, presumo que nestes corredores, nestes salões também seja, é mais uma vez, mas agradeço a vossa disponibilidade. O Governo anunciou que quer privatizar a TAP até ao fim do ano 2023. Estando disposto a abdicar da totalidade do capital social, ou seja, alienar por completo a TAP da esfera empresarial do Estado, que é, como quem diz, do país. Chocante? Sim. Existe aqui uma contradição abismal, se não vejamos. Em 2014, António Costa, e ainda antes de ontem vi imagens desta afirmação mesma, declarava publicamente que a TAP teria sempre de pertencer ao Estado português, porque era estratégica para o país. Já durante a última campanha eleitoral, o mesmo argumento foi utilizado pelo PS. E mais recentemente, foi dito em reunião com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, quer à Comissão de Trabalhadores da TAP, quer às restantes OR3 presentes, que a TAP teria sempre de se manter na esfera do Estado, mesmo para sobreviver no mercado global se tivesse de associar a um grupo privado. A razão apontada é estratégica para o país. Vejamos, a TAP tem sido dos maiores exportadores nacionais. Dela dependiam até há bem pouco tempo mais de 1000 pequenas e médias empresas nacionais. A TAP emprega milhares de trabalhadores, agora lamentavelmente menos. E por essa via são muitos os milhares em impostos e contribuições ao Estado. A TAP é a garantia da coesão territorial, ligando o continente às Ilhas da Madeira e dos Açores. Fundamental para potenciar o turismo e desenvolver a economia. Perguntamos, pois, o que é que mudou para se querer agora vender assim a TAP à pressa e na sua totalidade, porque não era este o plano. Não nos temos de esquecer que, historicamente, estas febres não têm bons resultados, se não vejamos. A não concretização da privatização com a falida Swissair, a falta de garantias da falida Avianca, que interrompeu o processo, ou os dividendos que David Newman foi retirando em benefício da Azul e a sua fuga perante a crise. Tudo isto com elevados custos para o Estado português,
que acabou por ter que capitalizar a empresa com as consequências que são hoje muito manifestas. Mas parece que, mesmo assim, ainda querem tornar a TAP numa quimera, como já uma vez aqui dissemos. A TAP, sendo privatizada e passando a fazer parte de um grande grupo internacional, como a Lufthansa, Air France KLM ou o grupo IAG, levaria à perda da TAP nacional, companhia de bandeira estratégica e importante elemento de soberania. Não nos podemos esquecer que em todas as privatizações levadas a cabo pelo Estado português, o resultado foi sempre o mesmo. Primeiro retiram-se direitos laborais, depois despede-se. E as empresas acabam por desaparecer da malha empresarial do país, de que são exemplo a Simpor, a Sorfam, a Companhia Nacional de Transportes Marítimos e muitas outras. Assim, somos manifestamente contra a privatização e somos por uma gestão eficiente, honesta e transparente, que tenha em conta não só o bom desempenho financeiro da empresa, como o bem-estar e qualidade de vida do trabalho dos trabalhadores e a reposição em maioria dos seus direitos. Concluiu. Muito obrigado. Ouvimos agora, portanto, os representantes dos trabalhadores. Temos agora aqui uma fase de questões a colocar para os grupos parlamentares. Serão 5 minutos a cada grupo parlamentar, digamos, de seguida. Depois haverá uma fase também de resposta final, como eu disse inicialmente, 5 minutos a cada um dos representantes dos trabalhadores. O requerimento foi apresentado pelo PCP e, portanto, a palavra inicial dada ao Sr. Deputado Bruno Dias para 5 minutos de intervenção. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar as organizações dos trabalhadores da TAP nesta reunião e agradecer a vossa presença e o vosso contributo para esta discussão. E, de facto, o PCP tomou a iniciativa de propor esta sessão na Assembleia da República para que os trabalhadores da TAP, as suas organizações, sejam ouvidos nesta discussão sobre a privatização da TAP, que convenhamos, com temas tão importantes para debater sobre o presente e o futuro da companhia, não posso deixar de discutir agora esta discussão sobre a privatização da TAP. Isto faz tanta falta como a fome. Com aquilo que há para discutir sobre a TAP e o seu futuro, agora voltamos a discutir a privatização, aquilo que nos últimos anos era um erro estratégico, que era frontalmente recusado, e bem, pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Tutela. Agora, de repente, o que era um erro estratégico a evitar torna-se uma necessidade e uma decisão desejável, e há um aspecto que nós não podíamos deixar de defender, que era que os trabalhadores, até pela sua experiência do passado e do presente, do dia-a-dia da companhia, do dia-a-dia não só da vida dos trabalhadores, mas do serviço estratégico e da função de soberania que a TAP presta ao país, é algo que tem uma palavra a dizer e por isso deviam ser chamados. Eu creio que o balanço e a avaliação da gestão privada da TAP ainda está por fazer inteiramente. E há elementos que podem ser acrescentados ao debate. Houve temas que já foram aqui aflorados, como, por exemplo, a forma como a gestão privada teve a condução da própria frota da companhia, os negócios e os beneficiários desses negócios que foram feitos, quer em relação aos A350, quer em relação aos antigos A330 da Azul, os próprios ATRs e essa criação maravilhosa que foi a ponte aérea Lisboa-Porto, com os resultados que se viu, já para não falar, como é evidente, em consequências que ainda não foram aqui tratadas, como o impacto para a própria gestão da rede da companhia em relação ao estrangeiro. A questão do sistema de reservas, aí já vamos, a TAP já está a perder 2-0, porque passou-se com a Suíça, era o que se passou, e passou-se com a Azul o que se passou em relação ao sistema de reservas e ao instrumento estratégico de gestão operacional da companhia. Agora, uma coisa é certa, nós temos há muitos anos vindo a sublinhar que a gestão pública, o controle público é uma condição necessária, mas não suficiente, porque depois o que está em causa é o mandato que é dado e a estratégia que é colocada para a empresa. E a estratégia que é colocada para a empresa já tem vindo a demonstrar que a gestão pública pode ser um instrumento ao serviço dos interesses privados e ao serviço da privatização que a seguir se possa fazer.
sabem melhor do que eu, aquilo que é a experiência da TAP com a preparação para a privatização com a Suicério, que foi o PSF nos anos 90. Os ataques aos trabalhadores não vieram depois da privatização, vieram na preparação da privatização. E a história repete-se. E, portanto, eu gostava de ouvir, é esse o sentido fundamental desta nossa reunião, é ouvir as organizações sobre esta relação causa e efeito entre preparação de uma privatização e aquilo que são declarações de guerra autênticas aos trabalhadores, seja a pretexto da Covid, seja a pretexto da crise que em cada momento possa verificar-se, e o impacto que isso tem diretamente para o próprio respeito pela legalidade. Porque houve uma suspensão da democracia no que diz respeito à contratação coletiva na TAP. E isso é um aspecto que também não pode deixar de ser mencionado. Nós não temos dúvidas que a TAP já não existiria se tivesse avançado a entrega à Suicério nos anos 90. Porque a Suicério já não existe, de facto. Depois foi criada uma coisa em seu lugar. A pergunta que nós vos fazemos não é se acreditam que a TAP ainda existiria, é se aquilo que às vezes é dito, que a TAP pode desaparecer, depois vêm outras em seu lugar, outras companhias, se isso é possível num país como Portugal, num país com as características de Portugal. E quando estas estratégias de parceiros que são anunciadas de entregar a TAP a uma Lufthansa qualquer, não vou agora dizer, se o que está em causa não é de facto aquela consequência evidente no que diz respeito à ligação aos portugueses no estrangeiro, à nossa diáspora, na ligação às regiões autónomas e o serviço que deve ser feito e que só não é feito de uma forma mais correta, lá está, porque o interesse de preparar a empresa para a privatização prevalece nestas matérias, e no que diz respeito àquilo que é o palmarés de prestígio da companhia em termos mundiais, de segurança, de qualidade, que não pode ser posto em causa, mas que por vezes pode ser. Pode ser pelos vistos. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Queria só recordar que nos últimos 10 anos antes da pandemia a TAP SA deu lucro em 6 deles e os prejuízos fizeram-se sentir essencialmente depois privatizada, que nesses mesmos 10 anos a TAP recebeu menos apoios públicos do que a Ryanair e que com uma simples decisão, sempre contestada pelo PCP e sempre apoiada pelo PSD e pelo PS, a compra da Manutenção Brasil custou à TAP mais de 600 milhões de euros e que sem esses prejuízos a TAP teria dado lucro praticamente todos os anos. E, portanto, aqui se fala também do que é o impacto das decisões que são colocadas por uma gestão que, quando é colocada ao serviço dos interesses privados, prejudica a companhia e o interesse nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Mendes, do Parlamento do PST, para intervir, faz favor. Sr. Deputado Jorge Mendes. Peço desculpa, não estou a perceber. 5 minutos, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os representantes dos 4 sindicatos que hoje estão aqui nesta audição e também agradecer a exposição que cada um efetuou. Relembrar que os senhores foram convidados por esta Comissão a requerimento do Partido Comunista, mas com a anuência, a aprovação de todos os restantes partidos para vos ouvir sobre o assunto que é a privatização da TAP. E nós estamos aqui hoje, 4 meses e 12 dias depois da última vez que nos encontramos aqui nesta casa. Nós, no dia 31 de maio, estivemos aqui. E na altura, eu, das intervenções, estive a ver os filmes daquela altura, já com atas. 3 conclusões podemos retirar e que estão muito presentes ainda hoje. Primeiro, é que os senhores estavam descontentes, indignados, revoltados com o plano de reestruturação que estava para ser implementado, com o qual vocês desconheciam, e com o famoso, até o acordo temporário de emergência, que foram forçados a aceitar para impedir um despedimento coletivo. Apesar da redução de salários forte e de redução de efetivos de recursos humanos que estava previsto nesse acordo temporário de emergência. Acordo esse onde não participaram, não foram ouvidos, mas iam ter que aplicar como estão a aplicar nesses últimos meses. A segunda conclusão é que, já na altura, a operação TAP estava a correr melhor do que esperado. Portanto, os resultados que estavam a ser alcançados estavam a superar as previsões, aliás, estavam, digamos que, a atingir valores que estavam previstos até para muito mais tarde. E que se achavam o direito,
pelo menos moral e ético, de ter um quinhão dessa parte mais positiva que estava a ocorrer na operação. Eu não sei se, pelas palavras, parece que não tiveram ainda nenhum bónus dessa melhoria de resultados. Mas depois há uma outra conclusão, que foi aqui reforçada várias vezes pela bancada do Partido Socialista, que foi que o Partido Socialista mantinha que a TAP devia ser uma empresa pública de capitais públicos. Foi o que foi dito no dia 31 de maio. Não foi há 2 anos, foi há 4 meses. Eis que, no último plenário, o Sr. Primeiro-Ministro colocou em cima da mesa, com toda aquela evidência, o interesse do Governo em privatizar a maioria do capital em 2023. Portanto, aquilo que era para ser uma empresa 100% pública, ou totalmente pública, há 4 meses, passou novamente a abrir-se essa porta para a possibilidade. E não é só, digamos que há um interesse do Governo em privatizar a maioria do capital da TAP. E já começámos a perceber que o Governo precisa de arranjar aqui um alibi, portanto, digamos que não é um bode expiatório, mas uma explicação para tudo isso. E já começou a encenação. Se estamos atentos às notícias, é que houve uma grande mudança no mercado da aviação comercial, fruto do Covid, que há uma grande concentração de companhias na Europa e no mundo, e, portanto, a TAP não pode ficar arredada disto. Mas sempre que se pensou em privatizar a TAP, ao longo de décadas, não foi sempre a intenção dos governos, quer do Partido Socialista, quer de outros, inserir a TAP num grande grupo internacional? Eu acho que foi. Portanto, não é esta explicação do Governo que está em cima da mesa, que isso vai ser repetido até à exaustão dos próximos tempos, acho que tem pés de barcos. Mas porquê que o Governo quer privatizar agora a TAP? Será que tem receio da necessidade de novas injeções de capital em 2023 que não estão previstas no orçamento ou noutros documentos? Será que o verdadeiro Partido Socialista nunca quis a renacionalização, mas fruto das contingências da geringonça, do acordo com o PCP e com o Bloco, foi necessário, digamos que, renacionalizar a empresa e agora que já não precisa desses parceiros, vamos novamente voltar a colocar a TAP privada ou procurar parceiros privados para a TAP? Não sabemos, mas o futuro assim o dirá e nós estamos, sobretudo, muito preocupados com estas alterações sistemáticas do Partido Socialista do Governo. Porque o país, quando precisou de vender alguns anéis para tapar buracos no tempo da Troika, precisou de compradores internacionais. E nós nada nos garante que isso não possa vir a acontecer no futuro próximo. E por isso, os investidores internacionais, quando olham para um país como Portugal, que é um país pequeno, com orçamentos sempre instáveis, isto não pode estar sempre a vender, a pôr e a dispor, a mudar os princípios, as orientações em relação a algumas propostas para algumas empresas. E, sobretudo, este volte-face, termino já, Sr. Presidente, acho que revela que temos um Governo com boas contas, como diz, mas sem princípios ou com princípios duvidosos, que em nada credibiliza a nossa posição do país no mercado internacional. E, portanto, a pergunta que vos deixo a todos, com exceção do Conselho de Comissão de Trabalhadores, já disse que era contra a privatização, os restantes sindicatos estão aqui no limbo, nem sim nem não, estão preocupados, estão ansiosos ou ainda estão mais revoltados que no dia 31 de março deste ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Deputado Hugo Oliveira. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Um cumprimento especial aos representantes dos trabalhadores, uma saudação, é sempre um gosto ouvi-los, termos-lo feito não apenas na Comissão, o Grupo Partido Socialista, eu próprio tenho reunido, ou já tive a oportunidade de reunir com vocês, evidentemente no sentido de vos ouvir, mas evidentemente também podemos dialogar, trocar impressões, é sempre importante, atendendo ao facto, aos trabalhadores que representam e que muito têm contribuído para o nível de qualidade que temos da empresa e para garantir também que numa fase difícil, como foi a fase do Covid e como continua a ser essa recuperação, os trabalhadores são, sem dúvida, o maior ativo da empresa e, enquanto representantes desses mesmos trabalhadores, deixar-vos aqui o meu agradecimento em nome do Partido Socialista. Bom, em primeiro lugar, e quando falamos de privatização da TAP parcial, é o que se tem dito,
aquilo que falamos, ao contrário do que diz o grupo do PSD, é que falamos de coerência. Coerência quando fizemos a racionalização, em 2015, mantendo parte do grupo, mantendo lá o acionista privado. Mesmo antes do Covid, as notícias o que diziam é que havia uma vontade também do Governo de substituir o acionista privado, nunca de uma nacionalização. E mesmo após a questão que tivemos com o Covid, e quando o Governo toma a decisão de tomar conta de grande parte do acionista privado, tendo que o outro se manteve, foi pelo simples facto que esse acionista não tinha um cêntimo para investir na companhia, sendo que a União Europeia, depois, se viesse a aprovar, como veio a aprovar o plano estratégico, aquilo que é obrigar é que essa injeção de capital se transformasse ela própria em capital. Bom, e, portanto, sempre foi dito, se houve assunto que foi discutido na última campanha eleitoral, nomeadamente no debate entre António Costa e Rui Rio, à data, líder do PSD, era que posição faria para a TAP. E, portanto, é só recordar qual foi a posição, naquela altura, do então candidato António Costa, hoje Primeiro-Ministro, que disse que a posição seria encontrar um parceiro estratégico, um parceiro para a TAP, um parceiro privado. Portanto, aquilo que falamos é de coerência do Partido Socialista e de falta de memória ou de falta de seriedade do grupo parlamentar do PSD. E nesta questão de encontrar um parceiro privado, como tem sido dito, aliás, eu lembro-me das negociações em Bruxelas, o anterior secretário de Estado do Tesouro, já naquela altura, dizer que queremos a aprovação deste plano, queremos executar bem este plano e queremos encontrar um parceiro estratégico. Será difícil encontrar antes de 2023, é só ir procurar as notícias, elas existem todas, portanto estamos a chegar a 2023. E é verdade que houve uma alteração no mercado da aviação, há uma subida maior do que aquela que é previsto, e isto devia ser motivo de satisfação para todos. E mesmo uma possível antecipação de alguns meses que seja, mas de algum tempo, na questão de podermos procurar esse tal parceiro privado, também devia ser de felicitação para todos nós, porque isso representa que esses parceiros têm confiança na companhia, têm confiança na TAP, têm confiança no plano de recuperação que está a ser aplicado. Caso contrário, não me parece que nesta altura existisse não só o interesse de um, mas por aquilo que vem sendo noticiado, de vários grupos de aviação, considerados até por muitos como dos mais fortes no mercado. E, portanto, também é um reconhecimento claro de que a gestão e o cumprimento do plano têm dado benefício. E, portanto, aquilo que é o entendimento é encontrar um parceiro estratégico que nos possibilite alavancar as vendas, reduzir custos com fornecedores, ganhar escala e aproveitar sinergias. Isto, evidentemente, com aquilo que também é uma preocupação nossa, que é o cumprimento do plano estratégico, a melhoria das condições financeiras da TAP, para que rapidamente consigamos cumprir o plano, conseguimos realizar novos acordos de empresa, para que os trabalhadores também possam recuperar os cortes de que foram alvos, evidentemente, e que foram imprescindíveis para poder salvar a empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Hugo Oliveira. A palavra agora ao representante do Chega, deputado Filipe Melo. Tem 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e um cumprimento especial aos representantes dos colaboradores da TAP e permitam-me também uma saudação ao Presidente do Sindicato do Pessoal de Voo, Ricardo Penarroias, que hoje, em dia de aniversário, vem a esta casa prestar este depoimento, os nossos parabéns pessoais. Eu gostaria de começar por dizer que eu estava a ver a reação do deputado do PS quando das outras intervenções, muito irrequieto
e depois consegui falar quase 5 minutos o que disse sem se rir, tenho que lhe dar os parabéns. Mas eu acho que o senhor, em representação do seu governo, devia ter a humildade de, perante aqueles senhores e aquela senhora, pedir desculpa. Em nome do seu governo, peça desculpa a estes sindicatos. Peça desculpa. O maior ativo da TAP são os trabalhadores. Em segundo lugar, são os aviões. Os senhores não respeitam mais de 10 mil colaboradores. É uma empresa que merece todo o nosso respeito. Não me interrompa, faz favor, que eu também não interrompi. Não me interrompa, que eu não o interrompi. Em nome do seu governo, peça humildemente desculpa a 10 mil colaboradores que diariamente levam a bandeira de Portugal aos 4 cantos do mundo. Peça perdão em nome do seu governo pelas atrocidades que estão a fazer, pela administração que vocês escolheram para gerir a TAP, por 79 veículos que iam ser comprados e não fosse a oposição vir a público manifestar mais uma vez estas incongruências, 79 carros para 79 administradores e diretores para 80 aviões. Cada avião precisa de um diretor, de um administrador de um carro. Sr. Deputado, haja decoro. Portanto, importa referir que a TAP é um ativo do nosso país. A TAP tem que ser preservada. Se há dinheiro para tudo e mais alguma coisa, o plano de reestruturação já há muito que devia ter acabado. Os salários e a dignidade laboral destes senhores já devia ter sido reposta. E ainda acrescento mais. É escandaloso como é que o Governo não teve a capacidade para limpar o que estava de errado dentro da TAP. E o que estava errado dentro da TAP não foi na TAP SA, foi na TAP SGPS. Resolvam essa atrapalhada que os senhores criaram da Operação VM Brasil, arrumem de vez com essas empresas e deixem a TAP no Governo a dar lucro. Não é que nós sejamos a favor de uma administração do Governo das várias empresas. Não, porque o Governo, infelizmente, onde mete a mão, estraga. O Governo não tem habilidade para gerir. Mas, neste caso, a TAP é um ativo diferente. É a forma que nós levamos Portugal lá para fora. É a forma de termos contacto com a nossa diáspora. É a forma de nós chegarmos aos nossos imigrantes. Porque não vai ser a KPLM, não vai ser a Air France, não vai ser a Lufthansa que vai ter interesse em chegar aos nossos imigrantes. Não vão. Haja brio e nós gostaríamos de ver estes homens e quem eles representam a continuar a representar uma companhia de bandeira que serve e muito os interesses do nosso país. Portanto, termino apelando para que finalmente se faça justiça com os colaboradores da TAP, com uma empresa de referência que deve ser preservada e não achincalhada, maltratada e com mudanças de opinião de 4 em 4 meses, como o ministro que tutela a TAP o tem feito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. A palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, da Iniciativa Liberal, para 5 minutos de intervenção, para colocarem questões aos sindicatos. É para isso que também estão cá, penso eu. Ou não, como quiserem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar, antes de mais, todos os representantes dos trabalhadores aqui presentes e começar por me solidarizar que, ao contrário dos credores que não sofreram nada com a catástrofe da TAP, os funcionários, os trabalhadores da TAP, efetivamente sofreram bastante. Cumprimento também os 3 primeiros sindicatos, especialmente por não terem colocado não terem afirmado uma posição em relação à privatização ou à manutenção da TAP na esfera pública, porque, efetivamente, na perspectiva dos trabalhadores, aquilo que deve importar são as condições que podem ter e não se a gestão é privada ou pública, e não há nenhuma indicação de que uma TAP com uma gestão pública ofereça melhores condições aos trabalhadores do que uma TAP com uma gestão privada. Por isso me surpreendeu que a Comissão de Trabalhadores da TAP, em vez de ter vindo aqui defender aquilo que poderia ser melhor para os trabalhadores, veio defender a posição do PCP em relação à privatização da TAP. Mas pronto, são estratégias, têm o direito de as ter, não há aqui nenhum problema. Eu ouvi aqui falar sobre uma possível cambalhota ideológica do PS em relação à TAP. Deixa-me ser claro.
A TAP, em 2023 e 2024, tem à volta de 700 milhões de euros em dívida para pagar. O Estado português não pode meter mais dinheiro na TAP a partir de 2023. Esta suposta cambalhota ideológica do PS não tem nada a ver com uma cambalhota ideológica. É simplesmente a TAP entra em insolvência se não privatizarem. É tão simples quanto isso. Quer dizer, não há uma hipótese sequer ideológica. Existem 700 milhões de euros para pagar em 2023 e 2024 e existindo este dinheiro sem um parceiro privado, simplesmente a TAP não sobrevive. Ponto. Não existe sequer uma escolha aqui. Não existe uma opção. A não ser que saíssemos da União Europeia e contrariássemos aquilo que foi decisão da Comissão Europeia, a TAP simplesmente falia. Ponto. Portanto, esta opção não é uma opção, é uma obrigação. Eu vi também aqui um dos representantes dos trabalhadores a falar, e queria corrigir aqui, que é falar dos 50 mil milhões de euros que os Estados Unidos colocaram na sua companhia aérea, e tem toda a razão, 50 mil milhões de dólares, certo? Mas temos que ter em perspectiva, eu lembro-me dos meus tempos que matemática era uma específica para entrar na Academia da Força Aérea, que a economia portuguesa e a economia americana são muito diferentes. Aliás, a economia americana é quase 100 vezes maior do que a nossa. A relação entre a nossa economia e a americana é a mesma que entre a nossa e a economia de Andorra, para percebermos esta noção. Para nós colocarmos em percentagem o mesmo dinheiro que os Estados Unidos colocariam, nós teríamos que ter colocado 500 milhões de euros. Mas não foi 500 milhões de euros que nós colocamos lá. Foram 3,2 mil milhões. Mais de 6 vezes mais. Isto seria o correspondente, nos Estados Unidos, a terem colocado 300 mil milhões de dólares. Muito mais. Com uma diferença adicional. É que aquele dinheiro que foi lá colocado, como o que aconteceu na Alemanha, vai ser ou foi integralmente devolvido, o que, como todos sabemos nesta sala, não vai acontecer com o dinheiro da TAP. Aliás, o Primeiro-Ministro já respondeu em relação a isso. Portanto, quando falamos nisto, temos que ter noção das dimensões das economias que estamos a falar, e eu não acredito que os Estados Unidos metessem 300 mil milhões de dólares nas suas companhias aéreas. Foi isso que nós colocamos. Em relação às economias, seria o mesmo que se os Estados Unidos tivessem colocado 300 mil milhões de dólares, e ninguém acredita que tivessem feito isso, principalmente a fundo perdido, como foi o caso do nosso país. Mas a minha pergunta é muito simples. Quando o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos escreveu um artigo a defender a injeção de dinheiro na TAP, estamos a falar em 2020, 14 de julho de 2020, e ele disse que um dos motivos para estarem a injetar dinheiro na TAP era para proteger os 5% que os trabalhadores têm na TAP. E a minha pergunta para os sindicatos, para a Comissão de Trabalhadores, é muito simples. Quando a TAP for privatizada, quanto desses 5% é que esperam saber? Quanto dinheiro é que estão à espera de receber pelos vossos 5% da privatização da TAP? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Terminada a questão, as questões colocadas pelos grupos parlamentares, darei agora a palavra aos representantes dos trabalhadores que estão connosco hoje, aos convidados nesta comissão, e daria por ordem inversa àquela que foi inicialmente. Portanto, começará então a Cristina Isabel Carrilho, coordenadora da Comissão de Trabalhadores da TAP, faz favor. Tem também 5 minutos para responder às questões. E é o último momento de intervenção da vossa parte. Muito obrigada. Para mim, 5 minutos vão ser poucos. Senhor Deputado, eu também ouvi falar das teorias pessimitas de Malthus, do século XIX. A privatização da TAP, obviamente que vai ser má para os trabalhadores. Porquê? Porque qualquer uma Lufthansa desta vida que venha a entrar no capital da TAP, o que é que vai fazer? Vai ficar com as rotas para o Brasil e para a África, que é o que eles gostam. Vão aproveitar a posição geográfica do aeroporto de Lisboa para fazerem de uma assentada só o Atlântico. Vão ficar com alguns trabalhadores da manutenção de linha, o resto acabou. Aliás, o resto já está a acabar, porque já há uma preparação para isto. Houve despedimentos, houve redução dos salários,
para tornar a coisa mais apetecível, até porque a administração diz que agora, na negociação dos AEs, uma parte dos salários já existentes vai se tornar variável, que eu quase que aposto são os tais 25% que nos estão a roubar, literalmente. Portanto, já se está a preparar mão de obra barata, pouca mão de obra, para depois o despendo que vier a seguir não doer tanto. Portanto, não vamos aqui divinizar a privatização, porque a privatização da TAP não traz nada de novo. Se a TAP não pode sobreviver no mercado sem parceiros, a TAP tem parceiros. A TAP tem acordos de code-share com várias companhias aéreas. Tem parceiros. E, além disso, se o plano de reestruturação não vai fazer com que a TAP se torne uma empresa viável, então aquilo que andamos aqui a fazer e que andamos aqui a fazer é brincar às empresas. Porque, supostamente, o plano de reestruturação é para tornar a TAP viável e lucrativa. Então andamos a brincar. E temos andado aqui a brincar estes anos todos. Depois, e lá está, as tais empresas privadas não é por uma questão de confiança na TAP, é mesmo por uma questão que lhes é conveniente. Pronto. Respondendo aqui a questões postas pelo Sr. Deputado do PCP, como o Sr. Deputado disse, realmente a privatização já está a ser preparada há muito tempo, já desde a Suícer que ela está a ser preparada, e como eu também já disse, com estes experimentos, com estas reduções salariais, e eu ainda não vi nenhuma proposta, não sei se os sindicatos já receberam as propostas da AE, eu não vi nenhuma ainda, mas presumo que seja assim uma coisa muito boa para as condições laborais dos trabalhadores. Claro está, com vista à mão de obra barata, que facilmente se despede, ao gosto de qualquer um privado que venha por aí. Pois e tal, não existindo TAP, há outras companhias aéreas. Pois há. Espera aí, ligação para onde? Para o Pico? Epá, isso é muito caro, não dá lucro. Não. Ligação para onde? O quê? Espera aí, ali para aquela ilha, para a terceira? Não. Não, porque não é caro. É caro, não, só temos clientes no verão, não dá para manter a rota verão e inverno, é muito caro. O quê? Temos de trazer os imigrantes da Suíça? Epá, não, isso é só no Natal e no verão, o resto do ano está quieto ao mal. Não é? É isto que eles vão fazer. Aquilo, as rotas que lhes dão lucro, sim, vão mantê-las. Agora, aquelas que são serviço público, ou vão cobrar um valor muito elevado a quem? Ao mesmo do costume. Ao governo, costuma ser muito amigo destas privatizações, não é? Vão cobrar ao governo muito caro. Ou então não as fazem. Pronto. Portanto, a TAP não é possível ser substituída por outras companhias. Até porque a TAP é uma marca que leva Portugal a tal província que muitos julgam que é espanhola. A TAP vai por esse mundo fora e é testemunho de que, não, Portugal não é uma província de Espanha. Portugal é um país soberano, autónomo e que tem uma companhia aérea. Espasme-se. Pronto. Depois, a questão da segurança. A questão da segurança já está a ser posta em causa neste momento, porque com a redução de trabalhadores, há já... os aviões têm um computador, e aqui os senhores pilotos poderão ajudar-me nisto, têm um computador que diz, epá, eu tenho aqui isto mal, epá, isto também está mal. Só que há coisas mal que o avião pode voar X tempo com elas, e não estou a dizer nenhuma asneira, e há coisas mal que o avião simplesmente não pode voar. O que é que se está a fazer? De antes, quando a TAP era a TAP com todos os seus trabalhadores, antes dos despedimentos, o que é que se fazia? Epá, uma queixa. Epá, vamos já arranjar. Não interessa qual seja. É logo arranjado. O avião não sai sem ser arranjado. Hoje em dia, o que é que se está a fazer? O quê? Isso ainda dá para mais 15 dias? Epá, então o avião que vá, depois quando vier a gente arranja. E se o avião cair entretanto, como é que é? Não é? Porque às vezes coisas pequenas podem se dar coisas grandes. Não é? E é assim que a TAP está a funcionar. A segurança, já neste momento, está a ser posta em causa. Queria concluir, por favor. Portanto, meus senhores, continuamos a afirmar,
não à privatização, ter parceiros, parcerias, como temos neste momento, de code-shares, de acordos com outras companhias, sim senhor. E já que estamos todos a contribuir para a viabilidade da TAP com o nosso salário, é bom que em 2025 a TAP seja realmente viável, mas viável sozinha. Acabou. Muito obrigado. Vamos ouvir então agora o Sindicato de Pilotos da Aviação Civil, o Sr. Comandante Tiago Faria Lopes, Presidente. Não, agora é o Sr. Vice-Presidente do Sindicato, Comandante Miguel Teodoro, assim é que é. Muito obrigado. Bom, gostaria de iniciar a minha intervenção fazendo referência a uma questão que todos nós sabemos, uma condição humana. O ser humano só valoriza aquilo que perde. Os senhores, se um dia perdermos a TAP, aí vamos dar o devido valor à companhia de bandeira que temos. A TAP tem que ser encarada como uma questão nacional. Eu fico muito triste quando continuo a observar que a TAP serve e continua a servir de arremesso político. Não faz sentido estarmos aqui a debater a privatização ou não, quando aquilo que interessa é o ataque político. Não, nós temos é que estar a debater para o futuro da TAP. Eu sinceramente, faz-me uma certa confusão que esta Casa, que tanto advoga o 25 de Abril e a liberdade, e festejo com muita força a liberdade, eu gostava que fosse celebrado era a responsabilidade. Porque nós estamos perante uma empresa, como já aqui foi dito, com uma importância extrema, estratégica, independentemente das nossas ideologias políticas. Nós temos que reconhecer isso. Respondendo ao Sr. Deputado Bruno Dias, efetivamente, se a TAP fechar, como é óbvio, outras companhias virão fazer os voos que a TAP faz. Não será de um dia para o outro. Haverá um crescimento das low cost e, eventualmente, depois uma outra companhia irá se instalar em Lisboa. O grande perigo que nós temos, que isto é uma questão nacional, que os senhores têm que entender, no dia que a TAP fechar, o aeroporto de Barajas, em Madrid, tem capacidade sensivelmente para 1/3. Aliás, neste momento está com uma ocupação de 1/3 da sua capacidade. Portanto, aquilo que nós vamos assistir é uma ponte aérea entre Lisboa e Madrid dos voos que os portugueses queiram fazer a partir de Lisboa. Portanto, terão que sempre passar por Madrid para depois irem para o seu destino. É isso que nós queremos? Penso que não, não é? Pronto. Sim, consegue-se com aviões de longo curso, mas pronto. Relativamente ao... O Sr. Deputado aqui do PS falava da confiança que os grupos de aviação têm no plano de reestruturação. Pois muito bem. Eu não sei se os grupos de aviação que estão a concorrer para a privatização têm conhecimento do plano de reestruturação. Desculpa? Pronto. Porque eu lanço esta pergunta, com exceção possivelmente ali do PS, mais nenhum partido conhece o plano de reestruturação. Portanto, ninguém esteve interessado em questionar o que é o plano de reestruturação. O senhor conhece o plano de reestruturação? Peço desculpa, Srs. Deputados, tenho que interromper, permita-me só interromper. Queira continuar, faz favor. Qual é o ponto, Sr. Deputado Dias? Quer interromper porquê? Eu queria só pedir ao Sr. Presidente que desse informação que esta Comissão recebeu o plano de reestruturação todo rasurado, todo tapado. Recebemos o plano todo tapado. Portanto, tivemos essa iniciativa, fica claro então essa intervenção, acho que é oportuna e fica claro. Portanto, Foi enviado pela União Europeia em inglês, correto? É isso? Está em português? Sim, mas qual é a língua do documento? Pronto. Peço desculpa, mas deve continuar. Porque torna-se difícil, todos nós estarmos aqui a avaliar a TAP, a situação da TAP, quando não sabemos o que é que se faz, o que é que consta no plano de reestruturação. Porque cada vez que nós questionamos a administração da TAP com alguma gestão, a resposta está no plano de reestruturação. Portanto, assim torna-se difícil nós percebermos qual é o caminho que a TAP está a levar, se está a cumprir ou não o plano de reestruturação, e isso torna-se difícil.
Em relação respondendo ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, a posição dos sindicatos que eu hoje ouvi e a qual nós defendemos relativamente à posição sobre a privatização é muito simples. Nós não temos ideologia política. Portanto, aquilo que nós queremos e que exigimos é uma gestão responsável. Responsável. Para termos uma companhia forte e para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica também claro que esse tema da existência ou não no Parlamento do Plano de Restauração foi fortemente discutido nesta Assembleia, como sabem, portanto, é um tema sempre em discussão. E foi esclarecido agora pelo Sr. Deputado Bruno Dias e penso que fica claro da parte de todos qual é a posição. Compete ao Parlamento, a esta Comissão também, o escrutínio de todas as situações e, portanto, eu acho que esse trabalho tem sido feito nesta Comissão. Agora a palavra aos sindicatos pilotos da aviação civil. Não, peço desculpa, não. O Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas, senhor que é, penso que é o Sr. Vice-Presidente do Sindicato, André Marques, é assim, faz favor. Antes de mais, agradecer as questões aqui colocadas. Já muita coisa foi dita nesta sala e vou tentar resumir a nossa posição relativamente às questões que nos colocaram. O negócio do transporte aéreo, como sabem, é um setor extremamente competitivo. É um negócio que movimenta milhões, mas que as margens de lucro são sempre muito reduzidas. Neste contexto, só uma eficiência do ponto de vista da gestão pode ter lugar, como é evidente. Na nossa opinião, só há duas formas de subsistência no setor. Uma com uma estrutura que por vós é conhecida, a estrutura chamada low cost, uma estrutura de custos leve, apoiada em subsídios de turismo locais e tarifas baixas. A outra hipótese, realmente para nós, é através da aliança com um grupo grande de aviação internacional, integrando assim uma rede de voo estável, com um mercado próprio e com o peso financeiro necessário para potenciar o equilíbrio e a estabilidade necessários. A TAP tem um valor estratégico para o país inestimável, seja pelo contributo em impostos para a tesouraria, seja porque o turismo representa 20% do produto interno bruto, como sabem, e como tal, a TAP, e isto para nós é realmente a nossa mensagem, a TAP não pode ser uma arma de arremesso político. Não pode. Não pode mesmo. A TAP precisa de estabilidade, os seus trabalhadores precisam de estabilidade. O plano de reestruturação, como já foi dito aqui, que poucos conhecem na sua gênese, o que constatamos é um racional económico assente somente em cortes, seja de despedimentos, seja no corte do rendimento dos seus trabalhadores. Os erros de gestão repetem-se tanto na gestão privada como na gestão pública. Esta é que é a verdade. Portanto, os erros de gestão estão lá sempre e quem são responsabilizados? São sempre os trabalhadores. Portanto, esses são sempre responsabilizados e, portanto, chegou a altura de dizer basta, senhores deputados. Deixem-nos trabalhar com dignidade e o gosto que sempre caracterizou a TAP. E obrigado. Muito obrigado. Para concluir esta audição, vamos ouvir então o Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil para responder às questões que foram colocadas. Dou a palavra ao Sr. Presidente, Ricardo Penarroias, também, em nome da Comissão, tenho que lhe dar os parabéns pelo dia que faz anos. Acabamos de saber aqui nas questões colocadas que fazia anos hoje, portanto também tenho que lhe dar os parabéns também. E é um belíssimo dia para cá vir, um dia dos anos. É verdade. Obrigado pela lembrança e obrigado. Tenho que perguntar a quem houve essa fuga de informação. Parece que agora é prática, fugas de informação. Então eu ia começar aqui pela Iniciativa Liberal, sempre tão pessimista em relação à TAP e são crítico da TAP, que até gasta outdoors a criticar a própria gestão da TAP. Fez aqui um pessimismo de que ou é privado ou entramos em insolvência e fez aqui como se fosse o Eldorado da privatização. Deixe-me só recordar aqui um pequeno pormenor, gigante pormenor. A TAP não esteve ao abrigo da ajuda Covid devido, pura e simplesmente, à gestão privada. Porque durante aqueles 3 anos de privatização, ou semi-privatização, ou 49%, ou 51%, ainda estou para perceber, mas com o aval do Estado, o Estado deu o aval e assinou por baixo o insuflar da empresa, há que ter cuidado com isso. Mas a verdade é que foi a privatização que foi o grande culpado, porque nós talvez, como outras congêneres europeias, que foram através de uma ajuda que não tinham as mesmas restrições, limitações
que este plano nos obriga, como disse muito bem da União Europeia, da Comissão Europeia. A verdade é que foi a privatização com negócios que não estamos para perceber, e eu citei alguns, e que o deputado Bruno Dias subscreveu alguns que eu falei, que tentamos para explicar, e que fez com que a companhia, que já vem do passado, gestão pública, gestão privada, eu costumo dizer que os fatos não mentem. São 77 anos de história em que os interesses pessoais, ambições políticas, utilizaram a TAP ao seu belo prazer. E menos a TAP teve benefícios disso. Isso é que foi o grave da questão, mais do ser privado ou público. Em relação à questão... Não vou entrar nesse debate. Em relação à pergunta do deputado do Chega, eu queria dizer que o problema desta... E eu não queria entrar muito nessa matéria, porque senão torno-me repetitivo, mas a verdade é que esta administração apresenta o grave e que é preocupante é que não tem uma política fundamentada. Tem uma administração, mas estão sem rumo. Conforme vai a maré, conforme vai a pressão política, conforme vai a pressão pública, e o bom exemplo disso, peço desculpa, o Fediver, a questão dos BMWs, se eram assim tão bons e eram lucrativos para a empresa, então que tivessem mantido a sua posição até o final, é algo que não aconteceu. E aqui parece-me, estou um bocadinho como quem dizia há pouco, de 4 em 4 meses mudamos a política, mudamos as vontades, mas a verdade é que quem fica, no final da história, são os trabalhadores. As administrações passam e os trabalhadores é que ficam. Em relação ao deputado do PS, tenho-lhe dizer que eu saio daqui esperançado. Mas saio daqui desta sala com o coração cheio, porque eu ouvi dizer que façam lá acordos de empresa, renegociem acordos de empresa, que acabam os cortes. Ou seja, foi o que disse. Foi o que disse. Melhorias das condições e acabar com cortes. Então, o que me faz entender, deixe-me só terminar, Sr. Deputado, o que me dá a entender é que, felizmente, os acordos de empresa vão acompanhar a recuperação da empresa. Obrigado por esse seu depoimento e que acredito que quem estiver a nos ouvir, os trabalhadores, ficam muito mais esperançados da negociação do acordo de empresa. Em relação ao... E deixaria a última pergunta ao deputado do PSD, eu qual eu diria, passaria agora ao do PS, com alguma, do PCP, desculpe, alguma satisfação, até porque já tivemos, provavelmente, dos deputados com quem eu tive mais reuniões e audiências parlamentares, e qual eu agradeço ao longo dos meus 2 anos e meio como diretor sindical. Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, e o qual tem um grande conhecimento sobre a TAP. Se vai ou não desaparecer a TAP, isto é sempre um mito urbano, é as vontades, não é? E diria quase vontades regionais. A verdade é que a TAP tem e tem que saber a sua localização, e a administração tem que perceber isso, a sua importância. Eu choco-me como diretor sindical, alguma estratégia que a empresa está a tomar e quase parece estar a dizer assim, fechem isto. Eu, como diretor sindical, não consigo perceber, por exemplo, a base, o aeroporto do Porto. Eu continuo a sem perceber como é que a privatização ou a gestão privada viu algo no aeroporto do Porto que esta administração não consegue ver. Mas que a administração da Ryanair, da EasyJet, venha com bons olhos. Eu tenho uma dificuldade em perceber. Se calhar 70% dos nossos imigrantes vêm de origem do norte do país. E é o aeroporto do Porto que devia ser importante nessa área. Acabar, até porque para além de uma questão, e agora pegando aqui a Iniciativa Liberal vai gostar daquilo que eu digo, até para uma questão de negócio, o facto de nós termos um aeroporto do Porto forte faria com que, como disse o meu colega da TAP, Miguel Herculano, a verdade... Diz isso? Teodoro, desculpa. A verdade é que poderíamos ter todo o norte de Espanha a voar, não para Barracas, mas tinham no Porto. Como já aconteceu. Como já aconteceu em vários aviões. Agora, também tenho de me explicar a mim, e terão de me explicar a mim e aos contribuintes, quais são as ajudas que a Ryanair tem no aeroporto do Porto. Quais são os benefícios fiscais, autárquicos, e quanto, e aqui peço desculpa, mas tenho pena que alguns membros do PSD não estejam cá, para me explicar quanto é que custa ao contribuinte do Porto estar lá a Ryanair. E relembro
que a Ryanair está cá em Portugal. Agradeço que conclua-se. Só duas perguntas, só duas informações. Só queremos explicar como é que a Ryanair está cá com acordo de empresa ilegal e inconstitucional. E que os senhores deputados ainda não se aperceberam disso. E deixam estar cá a Ryanair a trabalhar de livre vontade. Por último, e só para terminar, porque eu acho que tinha que terminar... O tempo não é aquele que eu acumulei com o tempo anterior. Só para terminar, e terminando, como eu faço antes, só sexta regalia... Precisamente, é isso mesmo. É isso. Eu também tinha isso em consideração. Só para respondendo, porque eu acho que era o importante também da nossa intervenção, que é expressar o descontentamento, a revolta, o mal-estar que se vive nos trabalhadores. Neste momento, temos os ingredientes perfeitos para a tempestade perfeita. Descontentamento crescente, dificuldade ligada à inflação que se vive neste momento, cortes salariais, cortes das nossas regalias, à gestão totalmente fora da caixa, peço desculpa a expressão, falta de sensibilidade social. Meus senhores, não vou ter medo das palavras. Estamos a caminho de passos largos para ações até ao final do ano que nós não sabemos as consequências que elas vão ter. Se a palavra que vocês querem ouvir, uma possibilidade de uma greve, é muito provável que até ao final do ano possa haver uma greve no Grupo TAP. Obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Terminamos esta audição. Quero agradecer ao Sindicato Nacional do Pessoal da Aviação Civil, ao Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas, ao Sindicato de Pilotos da Aviação Civil, SPAC e à Comissão de Trabalhadores da TAP, a presença nesta audição. Quero lembrar que a seguir, logo de seguida, continuamos novas audições à Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP e aos Sindicatos Técnicos de Experimentação de Aeronaves. Eu não poderei estar presente na próxima audição, por isso solicito ao Sr. Vice-Presidente Pedro Coimbra para estar também a dirigir esta audição e agradeço aos senhores a presença nesta... e espero que seja útil, é sempre útil a vossa presença porque acrescenta e traz informação num momento tão importante para a TAP e para o país. Obrigado.